Doeu muito, foi um choque para mim, foi uma decepção muito grande. Você tinha medo do abandono? Sim, no meu casamento sim. Eu tinha medo dele ir embora, tinha medo dele me trocar por outra, tinha medo dele encontrar uma pessoa mais bonita que eu. Escutar, eu não te amo mais. Como foi pra você? Doeu muito. Eu era uma jovem, né, com muitas expectativas. E quando ele me falou isso, o chão saiu dos meus pés, porque eu vi um sonho destruído. E ele me falou que ele não me amava mais e que eu não tinha condições de pagar o aluguel da nossa casa, então ele pediu para eu voltar para a casa dos meus pais. Mas eu era apaixonada por ele. Era algo muito forte. Quando eu conseguia conquistar aquilo, perdi a graça. O meu maior sonho era ter uma vida sentimental, né? Ter alguém, ter uma esposa, ter filhos. E por que quando você encontrava alguém, você sumia? Essa é uma coisa difícil de explicar, porque nem eu sabia também. Então, enquanto estava difícil, enquanto aquela pessoa estava resistindo, eu achava, aquilo me inspirava, aquilo me empolgava cada vez mais. Mas aí, quando eu conseguia conquistar aquilo, perdi a graça. O problema foi quando eu não me vi acompanhada. Eu me vi sozinha diante de toda essa situação. Ele era o meu príncipe encantado. Porém, eu comecei a perceber ele muito distante, que ele chegava um pouco mais tarde em casa, ele não deixava eu mexer no celular, ele tinha senhas. Às vezes, quando eu estava fazendo janta, no momento normal em casa, ele ficava no sofá ou no quarto ou no banheiro trancado com o celular e ali ficava horas. Sempre priorizei essa liberdade e quando às vezes eu me via num relacionamento, eu achava que eu tinha perdido essa liberdade. Eu olhava para o lado, via meus amigos saindo, se divertindo e eu estava ali preso. E quando eu chegava ali a ter um sentimento por aquela pessoa, eu começava a gostar dela, aí era o contrário, ela que me iludia, ela sumia. Um dia, limpando a minha casa, eu encontrei uma nota de motel. Ele estava tomando banho e o celular tocou e eu não achei por mal atender. Afinal, era o celular do meu marido. E eu atendi. E era uma moça no trabalho dele, informando que era, procurando ele, que era a namorada dele. Eu falei, não, ele é casado, ele é um homem casado. Mesmo com as provas ali, ele conseguia me convencer de que eu estava errada. Todas as vezes eu caía no papo dele. Todas as vezes eu acreditava nele. Quanto tempo durava a conquista, Guilherme? Geralmente era no máximo 3 meses. Eu nunca consegui achar uma mulher que chegasse assim ao meu nível, né? Então, para mim, eu estava sempre certo, né? Então, o problema não era eu achava que eram as mulheres. Eu me achava o cara, né? A pessoa que toda mulher desejava, né? Um cara galanteador, um cara romântico, um cara que tinha dinheiro, um cara que iria dar para ela tudo aquilo que ela sonhou. E quando eu me envolvia, que eu via que ela não estava no meu nível, então eu ia e sumia. Acredito que muitas mulheres choraram por mim nesse período. Eu ficava com medo de me envolver e não conseguir sair mais. E às vezes perder algo que poderia ser maior do que aquilo que eu estava vivendo naquele momento. Eu fiquei noivo uma época da minha vida e ali realmente foi o momento que eu me apaixonei, acreditava que tinha me apaixonado de verdade, né? Esse noivado ele durou 2 anos. Ela me chamou para conversar, mas eu achei que era uma conversa normal, né? Como eu disse, a gente nunca tinha brigado, nunca tinha discutido. Só que aí, na verdade ela já estava determinada a terminar comigo.
Eu não entendi porque a gente já tinha 2 anos junto e só ali que ela foi ver que a gente não era compatível. Foi um momento que eu chorei realmente, nunca tinha chorado por pessoa nenhuma, mas ali eu chorei e eu senti na pele aquilo que talvez muitas outras mulheres sentiram quando eu fiz a mesma coisa. Bom, o início do namoro, para mim, eu fiquei muito feliz por ele ter olhado para mim, por ele, né, estar se interessando por mim. Então foi aquele momento de conquista, né? Eu estava, né, deslumbrada. Afinal de contas, eu estava namorando. Isso era motivo de alegria. Eu falei para ele assim: "Vamos casar. Eu quero casar. Vamos casar logo." Com 8 meses de gestação, nós nos casamos numa cerimônia muito simples no cartório e fomos para nossa casa. Com 1 mês de casamento, meu filho nasceu. No primeiro dia de casamento, né, no outro dia, já começaram, né, as indiferenças. Então eu vi que eu não fiz uma boa escolha. Eu tinha vergonha de voltar atrás, eu tinha vergonha de me separar do que as pessoas iriam falar, do que os meus pais iriam falar. Valeu a pena pagar esse preço? Não, não valeu a pena. Porque foram muitos anos nessa situação, muitos anos me anulando. Eu fui me perdendo como mulher, como esposa, como mãe, como profissional. Eu não queria fazer mais nada, eu estava vivendo só. Eu estava empurrando com a barriga. Eu tinha que manter o meu filho seguro, ele em casa, com uma situação financeira digna por uma criança pequena. Eu precisava que o meu filho visse um pai dentro de casa, uma figura masculina dentro de casa. A minha responsabilidade era muito grande. Era uma criança, era uma vida que eu tinha que cuidar. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que levantar minha cabeça. E mesmo não me sentindo amada, eu tinha que continuar a minha vida por ele. Eu cheguei às palestras muito machucada, muito triste, a ponto de, quando o palestrante começava as palestras, eu já tinha crise de choro, porque eu não queria falar da minha situação, de tudo que eu tinha passado, de tudo que eu tinha sofrido. E o que foi muito importante que os professores ensinaram foi que eu tinha valor. Então eu comecei a perceber que não era eu que tinha perdido, era ele. Então, indo às palestras, toda quinta-feira, eu fui me curando de tudo aquilo que eu sofri, que eu vivi, e passei a me encontrar. Eu tive forças para reconstruir a minha vida. Como eu falei, eu dei uma segunda chance para mim, dei uma segunda chance para o meu filho, para a gente poder ter uma vida melhor, que não era o fim, que tinha vida, né, depois de um relacionamento ruim. Eu cheguei nas palestras já bem quebrado, eu já havia recebido vários convites, eu resolvi aceitar. E ali, ouvindo, né, as direções dos professores, eu comecei a entender o que realmente seria um homem de verdade, né? Que era muito diferente daquilo que eu havia ouvido fora das palestras. Eu tinha muita vergonha do que os meus amigos iriam falar, né? Poxa, o negão, né, que sempre foi ali o linha de frente com eles, e de repente esse negão tá ali aprendendo com os professores na palestra, né? Então eu deixei tudo aquilo para trás e fui nas palestras, e ali realmente eu conheci o meu próprio eu. Estando nas palestras, eu fiquei sabendo do aplicativo Quero Te Conhecer. Eu vi o perfil da Luana, né, e eu me interessei pelo perfil dela.
dali em diante a gente começou a conversar. Nós começamos a namorar, eu fui até a casa dela, fui até Campinas, conversei com os pais dela, pedi ela em namoro, fiz ali tudo certinho, do jeito que eu aprendi ali nas palestras, do jeito que os professores diziam, né? E aí depois sim a gente resolveu, né, casar realmente e casar nas palestras. Só quem já viveu entende o que eu vou falar, porque quando o Guilherme vai para a academia, ele deixa o celular em cima da mesa, desbloqueado, e ele me passa segurança. Aonde eu estou, eu sei aonde meu marido está. Ele me passa essa paz, essa tranquilidade. Hoje eu consigo trabalhar, eu consigo atender as minhas clientes, eu consigo cuidar do meu filho em paz.